Eu que agradeço pela oportunidade. A gente acha que ela é foda, ela é mais foda ainda que ela já foi sobre algo que a gente ama. Bom, então é isso aí, moçada. Mais uma vez aqui, voltando com o nosso podcast Papo Insano, né? Um oferecimento de Rocketman Produtores. Recebendo hoje aqui, na minha direita, o nosso querido Luan, mais conhecido como Nhonho, né? É isso mesmo? Depois você comenta aí. Né? Porque você, na verdade, você não é o importante hoje, né? O importante é a nossa convidada especial aqui. Ilustre. É a Letícia Saltori, né? Professora de Educação Física da equipe ASA, né? Equipe de corrida. Tem um currículo gigantesco aqui. Eu acho que se a gente fosse falar o currículo de todas as provas que ela participou, talvez todas as provas que ela ganhou, a gente já ia gastar o podcast inteiro aqui, 1 hora de conversa. Mas hoje ela é atleta profissional de corrida de orientação. Me corrige se eu estiver errado aí, Letícia. Corrida de orientação, de corrida de montanha e de corrida de rua também. Já foi tricampeã do Desafio Samurai da Uphill, né? E 2 vezes campeã da Wings for Life, fora várias participações. Eu acho também importante e relevante a gente mencionar algumas participações na uma prova que era super consagrada aqui no cenário de corrida de montanha, que é a extinta e talvez futura Ultramaratona dos Perdidos. Né? Eu não sei quantas vezes você já participou dessa prova e quantas vezes você já ganhou ela, Letícia, não sei. Mas seja bem-vinda, né, ao nosso Papo Insano aí. É um prazer imenso receber uma atleta de peso, né, como você aqui. E desde já cumprimentar todo mundo que está assistindo ou todo mundo que está escutando mais uma vez esse nosso segundo episódio, né? Já passamos aí da fase de teste e vamos dar sequência aí à nossa conversa. Então, já passando a palavra aqui, as boas-vindas para a Letícia. Eu que agradeço pela oportunidade. É tão bom poder falar sobre algo que a gente ama, né? Mas tá certíssimo todas as informações aí. Aqui é tanta informação, né? E tantas provas especiais que a gente já fez. Mas essas são as principais aí que fazem parte da minha trajetória. Provas que hoje eu falo que moram no meu coração porque foram um marco na minha história, né? Não só pelos lugares que eu conheci, mas pelas pessoas, amizades que eu fiz. E também por essa perspectiva maior que eu tenho hoje de futuro, que eu quero deixar um legado por conta de tudo isso que eu tive a oportunidade. Quero que outras pessoas também tenham. Sem dúvida você já é uma referência para todos os corredores aí, tanto de montanha quanto de rua. Na verdade, eu tenho uma ótima referência sua. Quando eu fui largar uma prova na verdade, não era uma corrida de trail nem nada, era uma corrida lá na Ilha do Mel. E eu confesso que eu não conhecia muito bem você na época, assim, não sabia direito quem era, isso já fazem alguns anos, mas foi engraçado porque eu não estava tão para trás da largada, assim, e pô, de repente largou, mas assim, juro por Deus que não deu 1 minuto, e eu olhei lá pra frente, cara, e tinha uma mulher, cara, correndo de rosa, não sei, cara, eu tive a impressão que, cara, ela queimou a largada, saiu bem antes da gente, mas eu sei que você tava muito longe. Depois eu fui descobrir quem era você, né? Eu falei, corre demais, né? Então, provavelmente eu acho que você ganhou a prova naquela etapa, naquele ano. Enfim, eu sei que me chamou a atenção e a partir dali foi, assim, por isso que eu falo, a minha referência sua era assim, cara, um pontinho cor-de-rosa lá na frente. Tipo, não, é impossível de identificar. Foi tão rápido que foi engraçado, assim. Foi uma coisa que me chamou a atenção. E além, né, do currículo, de todas as provas que você já participou, e, né, ser tricampeão do desafio Samurai, né, que lá na Uphill, né, uma prova com um grau de dificuldade grande, lá na Serra do Rio do Rastro, que inclusive estivemos lá, eu e o Luan fazendo os 100 km agora, lá na região, né, não passamos pela Serra do Rio do Rastro, passamos pela Serra do Corvo Branco, que é um pouquinho mais
para outro lado lá, mas a região é linda demais. Só que a gente visitou a Serra do Rio do Rastro, acho que no sábado à tarde, e a gente viu ali, a gente foi de micro-ônibus, e com micro-ônibus eu já cansei. Eu imagino subir. Já ficou cansado. Já fiquei correndo, já fiquei cansado de micro-ônibus. Imagina subir correndo aquela serra. Então, é uma prova também super conhecida, Up Hill, pela comunidade de corredores aí. E você já venceu 3 vezes o Desafio Samurai, que consiste em fazer a maratona na parte da manhã, descansar um pouquinho. E fazer o 25 km à tarde. E fazer o 25 km à tarde. Então, assim, eu sei que você, nas suas palavras, se não me engano, eu já li que você tem um relacionamento sério com essa serra. Eu tenho um relacionamento sério com essa serra. Então, assim, já que a gente está falando daquela região, conte um pouquinho, assim, da experiência que você teve lá como tricampeã, das dificuldades, as maiores dificuldades que você enfrentou lá, e se você passou por alguma situação de maior dificuldade ou de maior emoção lá, que seja legal a gente compartilhar aí com o pessoal que está assistindo e escutando a gente. É bem legal, até você comentou essa da Ilha do Mel. Eu, por incrível que pareça, vou mais a passeio do que para correr lá, né? E eu acredito que Passeio, ela bota todo mundo no bolso. Não, passear de verdade mesmo. E acho que nesse ano que você está comentando, acho que foi o ano que eu cheguei junto com o primeiro colocado do masculino. Foi o ano que eu corri muito bem nessa prova aí. Eu não me lembro muito bem, porque é tanta corrida legal que a gente já fez e tantos momentos marcantes, mas eu lembro bem desse dia aí que eu corri muito bem e cheguei junto com o masculino. Então foi bem marcante para mim também. E falando da Serra do Rio do Rastro, que eu tenho realmente um relacionamento muito sério, porque é um misto de amor e ódio, mais amor do que ódio. Mas quem conhece ali a serra sabe que é desafiador. E é muito linda, né? E então, fazer 67 quilômetros no mesmo dia, realmente, nem eu, quando eu fiz a primeira vez o desafio, quando eu fui para a prova, eu já fui justamente por esse encanto da serra, né? Que eu sabia que seria uma prova desafiadora, dura, e eu particularmente gosto, eu sou desse perfil de prova mesmo, de provas mais duras, eu gosto de desafios diferenciados. Então, por incrível que pareça, eu estou sempre envolvida em algo assim. Então, quando eu vi que algumas pessoas próximas tinham feito essa prova, a primeira edição eu não participei porque eram só convidados. Acho que eram 50 convidados, se eu não me engano. E aí, quando surgiu a oportunidade de participar da segunda, que daí abriram para o público, eu nem pensei 2 vezes. E aí era por quem se inscrevia primeiro. Eu lembro que acho que era 300 vagas. Fiquei ali parado na frente do computador ainda na época que a gente ficava mandando mensagem ali. Eu não lembro se pelo WhatsApp, como que era. Mas eu lembro que um ficava mandando mensagem pro outro, tô aqui parado, tô aqui esperando a hora que abrir a inscrição. Aí depois eu acho que eu tenho até hoje vários prints lá que a gente tinha, que todo mundo tava assim, olhando pra tela, tentando se inscrever. Ai, consegui, garanti a minha. Então já começava ali o desafio, né? De você conseguir se inscrever. Então tinha uma pegada diferente. Até hoje, né? São até selecionados, hoje. Né? Tem um número limitado ali. Tem um você número limitado. recebe se você conseguiu fazer a inscrição ou não. E aí eu falei assim, e esse ano que eu me inscrevi, eu não tinha nem noção que seria a prova, né? E nem tudo isso que aconteceu até hoje. Então eu falei, uma dessas vagas tem que ser minha. Aí eu lembro que eu consegui me inscrever, o Marco, meu marido, também conseguiu, e vários outros alunos conseguiram. Então a gente foi numa caravana lá para. Primeiro a gente foi com uma van, né? E agora nessa última edição que a gente estava com 5 vans, né? A gente foi com 100 pessoas para lá. Então, a primeira a gente foi com uma van com 15 pessoas e depois a gente foi para 100 pessoas. Legal. Mas ali é um negócio, assim, de outro mundo, né? Não tem como descrever. Mas é bastante esforço que a gente faz. Mas é uma coisa, assim, que quando você termina, independente se você termina dentro do tempo, né? Porque tem o ponto de corte lá, tudo. E você tem que tentar terminar dentro do tempo, senão você não ganha a medalha, né? De finisher lá. Uhum. Mas aí isso acho que torna ainda mais desafiador, porque não é uma maratona normal, né? Comum, exatamente. Que a gente está acostumado, de rua. Você luta meio que contra o relógio. Você vem contra o relógio ali, tem vários fatores durante a serra que não é só a questão da altimetria, de você subir bastante, mas a questão do clima mesmo. É sempre num momento que a gente está passando por bastante frio, então tudo isso é um misto, né? Eu já passei por situação também que eu já passei muito calor na serra lá. Inclusive, a primeira vez que eu corri o Desafio Samurai, que eu fiz o 25 quilômetros, na parte da manhã,
eu peguei a serra bem bonita, que a primeira vez foi o 25 km pela manhã. Foi bem diferente. E eu, particularmente, gostei depois que mudaram, né? Que fizeram 42 de manhã e o 25 à tarde. Você sabe que tem menos, parece que inconsciente aquela coisa. Você psicológico fala, já dá uma tranquilizada. Psicologicamente, você já vai um pouco mais tranquilo. Ufa, não, 25 km eu aguento. Mas é um desafio, assim, para muita gente, que esse ano estaria, né? Não sei se vai acabar acontecendo a prova, mas já vai estar num formato diferente. Então, acredito que o desafio já vai ser outro, que vai ser uma outra pegada, porque, querendo ou não, eu acho que o desafio ele tem um todo, que é você fazer a prova de manhã, você precisa comer alguma coisa, né? Porque por conta do esforço, você correu uma maratona, você precisa estar com tudo isso sincronizado para você conseguir garantir uma boa prova na parte da tarde. Então, imagine toda a modificação que você tem que fazer, né, em estrutura, o teu corpo, tudo isso tem que estar preparado para poder suportar. Repor energia, mas também não pode relaxar tanto e também nem se alimentar tanto. Então, eu acredito que você tenha pegado uma temperatura alta lá, né? Porque a gente acabou de voltar de lá e achamos que a gente ia pegar um frio absurdo lá e na sexta-feira, que foi no dia que a gente correu, tava um puta tempo aberto, assim, pegamos quase 28, 29 graus, assim, no ápice do calor. Então, é engraçado, né? Serra tem disso, né? Exatamente. Parece que é quase Tem que disso. montanha, né? Que a gente nunca sabe como certinho, que... E o tempo pode mudar também muito rápido. Cada vez que você vai chegando mais próximo do topo, vai ficando mais frio. Você larga numa temperatura lá embaixo que tá super agradável, de repente começa a subir, começa a ficar mais frio. Então, às vezes, você vai ali com uma camiseta de manga comprida. Eu já corri várias vezes de manga comprida ali. E daí, só que eu já estou muito acostumada por conta da coisa de orientação, que a gente tem que correr geralmente com camiseta manga comprida, calça. Então, eu estou super acostumada, né? Mas a maioria dos corredores de rua sofrem bastante, porque não estão habituados muitas vezes a correr com calça e blusa. Daí larga lá, tá calor e de repente começa a ficar... Daí larga, já dá aquele calorão e depois começa a aproximar do topo, começa a ficar mais frio. Se eu não estou enganado, em 2018, não sei em qual ano, você foi a única mulher a completar o desafio. 2016, quando teve o primeiro desafio, eu já tinha sido a única mulher a terminar. 2017, a Conceição conseguiu terminar também, bem ali pertinho do tempo de corte. Nossa, muito... Eu também já bem na tampa uma vez terminei. Uma das participações minhas eu também terminei bem próximo ali do tempo do corte, faltando quase 1 minuto e 30 para fechar. A galera gritando lá e eu nem acreditava que ia conseguir, nem eu já estava acreditando que ia conseguir, porque estava fazendo muita força. E muito frio, é isso que você falou, varia muito o clima lá, né? Então... Mas deixa eu perguntar, pelo teu currículo, pela tua capacidade, e você falando que ficou próximo do corte, então pouquíssimas pessoas terminaram essa prova. Porque assim, o desafio samurai, a dificuldade dele não é como o 42, por exemplo, que você tem que terminar dentro das 6 horas para você receber a medalha. Isso para uma pessoa treinada, fazer um 42 para 6 horas, isso é mesmo na relativamente serra, tranquilo, assim, se a o pessoa problema tiver é a somatória, né? Se a pessoa tiver treinada, ela consegue terminar, mas o complicado do desafio samurai é que você tem que fazer o 42 mais o 25 dentro das 6 horas, o masculino. O 42 quilômetros mais o 25. Você tem que totalizar 6 horas o desafio. Então, entendi. E o do feminino é 6 horas e 30. Então, parece bom, assim, parece fácil, parece um tempo muito... Tanto que tinha muita gente que se inscreveu no desafio e o tempo, né, a gente tem que ser realista. O tempo que eles estavam exigindo lá não era o tempo que um atleta tem condições de concluir o desafio. Tava meio distante, assim, porque, imagina, por exemplo, eu sou uma pessoa que meu trabalho eu sou professor de educação física, mas eu ainda estou competindo, eu tenho uma rotina de treino muito boa, então, imagine, eu já sabia que ia ser desafiador, eu treino todo dia, às vezes eu faço um descanso de um dia, dependendo, né, regenerativo, e eu sabia que ia ser difícil, então imagine com aquele currículo que eles colocaram lá. Pessoas mais normais. Entendeu? Então, eu sabia que ia ser algo absurdo e eu sabia que nem agora eles mudaram o formato. Então, talvez seja um pouco mais possível de terminar, né? Eu até nem vi se deixaram os mesmos tempos ainda, né? Se a somatória seria a mesma.
Mas se ainda for, mesmo assim a pessoa tem que estar bem preparada, porque ela vai somar o tempo de maratona dela, de rua, por exemplo, se ela fizer umas 4 horas, ela não vai fazer 4 horas na Serra do Rio do Rastro. Não, sem Porque dúvida. se numa maratona de rua, O que já é nível de plano, dependendo do dificuldade nível de é bem dificuldade maior. dela, não vai se comparar à serra que vai começar a subir. Então, tudo isso daí vai fazer diferença, né? Mas eles não vão proibir você de concluir o desafio, de Você chegar. só não ganha a medalha de Que, por finish, exemplo, ano né? passado, que eu não. Na última edição, né? Ano passado já não teve nada, né? É. Mas na última edição que eu fui, eu não consegui. Porque foi assim, em 2016 só eu terminei de mulher, poucos homens terminaram também. 2017 a Conceição e eu terminamos. 2018 só eu terminei. 2019 nem eu terminei. Então, assim, para ver Ninguém como que é terminou. difícil. Nenhuma mulher conseguiu terminar. Terminar, assim, dentro do tempo. Porque quando eu percebi que eu já não tinha condições, que aconteceram várias coisas, né? Desde eu perder a minha mochila, não consegui que a minha mochila chegasse lá em cima. Fiquei com o meu outro número na minha mochila também. Então, a gente teve dificuldades que o nosso transporte não conseguiu levar o material, não só o meu, mas dos meus alunos também. Então, foram várias coisas que foram acumulando, que acrescentaram para que eu decidisse que talvez não seria melhor eu não descer para subir 25 quilômetros. Choveu muito, então eu estava ainda com o meu tênis que eu tinha corrido. Aí querendo ou não, tudo isso vai fazer a diferença na tua prova. Psicologicamente, você já sabe que não conseguiu comer direito. Por incrível que pareça, também sou uma pessoa que eu consigo suportar bastante tudo isso. Mas aí eu falei, poxa vida, todo mundo lá sofrendo, todo mundo com frio, todo mundo se lascando na prova, não só meus alunos, mas todo mundo que estava participando da prova estava naquela situação. Eu falei, pô, não tinha nem clima para continuar. Mas aí até a Giovana, né, que foi que venceu a prova, lá o 42, que eu fui terceira, aí ela falou, não, Lê, você tem que ir, pô, você é das minhas, você não dá para você desistir antes de você largar. Aí fiquei com aquilo na minha cabeça, pensei, pô, não, é verdade, eu vou ter que descer, não é, eu não posso desistir assim. Aí lá fui eu, mas querendo ou não, no fundo, a gente sabe as nossas reais condições, né? Então, quando eu cheguei lá embaixo, eu falei, não, eu vou até onde eu puder. Porque eu falei, pô, não preciso provar nada pra ninguém, já venci isso aqui quantas vezes, o meu relacionamento aqui com a Serra já é uma coisa antiga, já tá muito bem resolvida. Mas mesmo assim, ainda continuei. Mas foi uma pegada diferente, foi legal eu ter feito isso também, porque eu percebi que não ia mais dar o tempo, eu comecei a olhar meu relógio, vi que eu não estava dentro mais do tempo. Eu falei, não, vou chegar... Tira um pouco do peso, né? Vou também. concluir, só que assim, vou concluir de uma maneira diferente. Então eu comecei a correr, comecei a andar, daí a galera me via no meio do caminho, começava a conversar comigo, como assim que você parou? Não, Letícia, você não pode parar de correr. Deu, não, gente, fica tranquilo, já não vai mais dar dentro do tempo, então vou concluir aqui numa boa. E foi muito legal, porque a prova passou assim, voando. Porque eu fui conversando com o pessoal até lá em cima, então foi uma outra prova, assim, que eu jamais imaginei que ia acontecer aquilo Foi mais comigo. confortável. Talvez, isso é engraçado você falar isso, porque um tempo atrás eu estava conversando com o Toim, com um atleta profissional que eu apoiei no ano passado, no retrasado. Ah, eu conheço ele. E um dia ele me falou, cara, sabia que eu tenho vontade de um dia fazer uma maratona lá atrás, com o pessoal que faz em 5 horas, porque é outro tipo de prova, uma outra vibe, né, sem ter ali a pressão de conseguir o resultado. A gente sabe que muitas vezes os atletas de elite, assim, que correm provas, eles correm atrás de um resultado. Muitas vezes tem muito atleta de elite, assim, profissional, que ele vê que ele não vai chegar em determinada colocação e tal, ele até abandona a prova porque, né, o foco dele realmente é no resultado. Então, eu imagino, assim, que tenha sido legal essa experiência de você ter corrido sem essa pressão, né? Mas, assim, uma curiosidade minha, Letícia, com relação à serra, né, até em grau de dificuldade e tal, você já correu aqui a Serra da Graciosa, né, provavelmente mais de uma vez, e a nossa serra aqui, ela não é tão, pelo menos a extensão dela não é tão longa quanto a prova que eles conseguem lá fazer, 1,42, né, mas ela tem uma subida relativamente longa e relativamente pesada também, né? E é possível comparar com a Serra do Rio do Rastro lá. Então, o que assim, na tua opinião, que já correu as duas provas, aquele trecho de subida mesmo, mais íngreme, tanto do Rio do Rastro quanto da Graciosa, assim, existe alguma que você acha mais difícil?
lógico que ali a gente considerando pegue um trecho de 10 quilômetros mais íngremes, mais difíceis da Serra do Rio do Rastro para a Serra da Graciosa. Eu não sei qual que é a diferença direito de altimetria, mas elas se comparam, né? Elas são bem parecidas. E lá na Serra do Rio do Rastro, para quem não conhece, o início da prova, quando você está correndo 42 quilômetros, a gente pega bastante parte plana, inclusive, né? Pega descida. Não é inteira de subida. Não é o tempo inteiro subindo. Praticamente, onde tem bastante subida, que eu considero ali, quem larga para fazer o 25 quilômetros, que daí já começa a pegar uma parte mais inclinada, mais considerável. Então, ela começa suave e vai aumentando, vai progredindo. Mas, assim, a parte dura da Serra do Rio do Rastro, os últimos 7 quilômetros, aí é duro mesmo, dura incomparável. Assim, eu acho que a estrada mais próxima que eu fiz foi a estrada de Cubatão. Lá quando eu lembro que bem das antigas, quando eu ainda treinava no Pinheiros, lá em São Paulo, eu fiz esse desafio e já tinha gostado de prova dura e prova de subida lá. Né, que eu fiz essa prova de 7 quilômetros, que é um desafio que tem lá também. Eu nem sei se ainda existe, mas eu lembro que nessa época aí de Idione, bastante gente tinha feito também uma prova bem dura. Eu acredito que aquela prova é muito parecida com a Serra do Rastro, porque aqueles últimos 7 quilômetros da Serra do Rastro realmente são incomparáveis, né? Mas aqui a nossa serra tem que ser valorizada. É bem importante, porque ela é uma prova que eu acredito assim, que ela tem, ao longo da prova, ela é bem distribuída. Então, ou seja, ela acaba sendo mais sugada mesmo. Se você imprimir um ritmo na Serra da Graciosa, vamos colocar assim, ó, que ela acaba sendo um pouco mais espaçada, mas ela continua sendo dura. E lá na Serra do Rio do Rastro, ela está bem compacta. Mas, ao mesmo tempo, as duas, se você for colocar, elas são duas provas próximas, assim. Porque eu acho que... Só que aquilo, uma tá mais compactada e a outra tá mais espaçada, mas ambas são muito duras. A serra aqui, a nossa serra da Graciosa aqui, o que eu tenho impressão é que a parte de subida, ela é um pouco mais longa. Isso, né? Porque então ela começa a tá subir mais distribuída, a partir do quilômetro 2, 3 ali, e depois nos últimos 5 que ela começa a dar uma... Isso. Então ela tem quase que 15 quilômetros de subida mesmo, né? E sem contar o fato, né? Uma peculiaridade que é o piso, né? O paralelepípedo ali, É né? verdade. E... Estrada antiga, né? Letícia, uma curiosidade. Aqui só pra gente trocar uma ideia com o nosso amigo aqui. Qual que é a tua altura? 1,53. Luan, como que você se sente? Você que é um cara que, né, volta e meia se acha o super-herói, o cara fodão e tudo mais. Como que você se sente na frente de uma super atleta, né, de 1,50 m e tantos, que assim, bota você com todo esse seu, o quê, 1 metro e quanto? 1,80. 1,80 no bolso, não é nem no bolso grande, é no bolso da moedinha ali, sabe? O que você tem a dizer? E ainda, além de tudo que a gente já falou dela, de todo o currículo dela, de campeã de não sei o quê, tricampeã de não sei o quê, quando a gente acha que ela é foda, ela é mais foda ainda, porque ela foi a atleta do time brasileiro da Marinha do Brasil, né? Então, assim, a gente... Não, mas eu me coloco no mesmo balaio. A gente fica pequenininho, né? Bom. Eu pensei que você ia tirar toda a reta agora. Eu só fazendo um parênteses aqui, a gente tem o nosso ritual aqui, né? Às vezes no começo, às vezes no meio, mas para você ficar mais confortável para responder essa pergunta, eu vou te passar um shot do nosso cowboy aqui. Eu respeito a nossa atleta aqui, a Letícia, né? Se ela não quiser aceitar o nosso desafio do shot do cowboy, ela pode tomar um shot de água, né? Mas assim, né, Letícia, a gente tem que fazer porque desde o nosso primeiro episódio é um ritual que a gente tem que cumprir aqui. Mas você tá liberada. Se você não quiser, você fica à vontade, tá? É assim, ó, um dedinho de cowboy, ó.
assim você fica mais solto pra responder essa pergunta. Não, Que eu sinto sou que- tímido, né? eu senti que você ficou meio na pressão. Não, mas você me coloca em cada situação também. Cowboy ou água? Se sentiu pressionado. Eu vou ficar na aguinha, Tá né? bom, Senão- não, você Exemplo, é- né? Eu vou Já ficar come- na Aí água. já começa com Não. o começo da minha Não, resposta. né? Cara, assim, se Não, fosse a menos gente ainda tá no meio profissional, da eu ia conversa. botar uma pressãozinha a mais. Mas, né? Olha, um Red Bull eu vou A aceitar. Red Bull aceita, então. Mas sem vai, Red preconceito, Bullzinho. né? O que vocês estão tomando, não tem nada demais, eu acredito, porque senão, gente, vocês não têm noção. A pessoa aqui se começa, já bate uma hora dessa, já começa a bater um sono. E aí, se eu tomar uma dosezinha disso daí, vamos Aí perder pronto. vamos perder entrevista A gente aqui. vai fazer aqui, então, um brinde, né? Desejar saúde para todo mundo que está assistindo aqui. E viva mais uma vez aí o segundo episódio do Papo Insano, Ariel. Saúde para todos nós aí, cara. Saúde, Luazinho, bastante. esse é shot mesmo, né? E daí você já pode dar sequência aí na tua resposta Então em como beleza. que você se sente, né? Diante. Olha só, hein? Olha só, hein? Olha só, hein? Então, cara, eu acho que assim, ó, cada um no seu quadrado, já começa aí, né? E respeito, assim, e admiro, acredito que você transparece uma motivação para muitas pessoas, né? Eu nem me comparo, quem tá se comparando aqui é o bichão. Não, imagina que eu me comparo. Mas até cada um tem sua especialidade, a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, cada um vai vendo no que é bom, no que pode desenvolver, né? Em todas as áreas da vida, né? E eu admiro muito essas pessoas, assim como você, que fazem as coisas com uma performance muito legal, né? E eu, que nem o Davi falou, lógico, você me coloca no bolso ali nessas questões dessas provas, tempo e coisa arada, né? Só que são exemplos, né? São exemplos diferentes, né? As coisas que eu faço são diferentes das coisas que você faz. E eu acho que é essa diversidade que é o barato, né, da corrida. Porque a gente pode, dentro da própria corrida, a gente tem corrida de rua, a gente tem corrida trail, a gente tem corrida de montanha, né? A gente tem corrida por tempo, por distância. Você, geralmente, quando eu falo pra você assim, eu falo, cara, aquele cara corre demais. Porque você é ultramaratonista, você sempre vem com a perguntinha de tipo, corre demais rápido ou corre demais muitos quilômetros? Então. Ela corre demais rápido e corre demais muitos quilômetros. aí lascou, hein? Aí a gente vai ter que tentar fazer outro tipo de pergunta, né? Não, porque aí eu vou... Putz, aí eu tenho que perguntar... Fica no mato sem cachorro. Porra, nasceu na corrida, né, bicho? Eu comecei... Você também. Aí você pergunta começou pra a correr- ela, mas você confecciona caixas? Então, calma aí. Você começou a correr com quantos anos? Eu comecei a correr com 14, 15. Então, eu com 14, 15... Tava na mamadeira. Não, eu tava montando caixa de pizza ainda. Mas comecei a correr faz pouco tempo. Comecei a correr em 2015, né? Então a gente vai desenvolvendo aí e vai tendo a evolução conforme a gente vai tendo a nossa percepção individual, né? E daí quando a gente pega e encontra pessoas assim como você que mostra pra gente que é possível fazer, né? Ah, a pessoa corre rápido. Então beleza. Tá provando pra mim que corre rápido, que é possível. Corre longe, tá provando pra mim que é possível correr longe, né? Então, às vezes, as pessoas não fazem as coisas porque ou elas não estão preparadas ou elas estão com medo, né? Aí você chega e mostra pra gente que não precisa ter medo e que a preparação faz parte do processo, né? Exatamente. Então, tipo, isso é uma das áreas da vida, né? Você pega isso, jogou isso como tua profissão. Você é boa nisso? Transforma isso na tua profissão. Você deve amar o teu trabalho, né? Assim como todas as áreas da nossa vida. No meu caso, a corrida foi no começo para eu emagrecer, né? Aí depois que teve evolução, comecei a conhecer pessoas do mundo da corrida, comecei a conhecer lugares. Tá por ainda causa da nessa corrida. luta, né, de emagrecer. Tô, ainda não, isso aí é... Luan, você fez aquela prova na Madeira? A Milt, fiz Milt. na Ilha da Madeira. Ilha da Madeira. Muito legal, uma prova É isso que eu ia muito falar, eu né? lembro mesmo de quando você fez essa prova. Assim, Eu lembro. eu brinco bastante com o Luan, né? Mas, variar, né? mas eu tenho que enaltecer e também contar aqui para Letícia, que eu não sei se que ela sabe disso, mas né, porque eu enalteci
a Letícia para você e também vou falar a parte boa do Luan para você, Letícia, que assim, é um cara que também, sem dúvida nenhuma, é um ponto fora da curva, porque, como ele já falou, corre há pouco tempo, né? E assim, se eu não me engano, o Luan pode me corrigir aqui, mas ele começou a correr e no máximo 1 ano depois ele já era ultramaratonista, já estava fazendo uma das ultramaratonas mais difíceis do Brasil e talvez do mundo, que é a Jungle Marathon, né? Onde além de ele enfrentar assim uma distância muito longa durante muitos dias, ele tem que, é novo ainda, né? Novo tanto de idade quanto no esporte, de experiência, né? E teve que ter um baita psicológico, uma puta na cabeça, porque a gente sabe que nessas provas de longa duração, de um desgaste absurdo, a pessoa não tem que estar só condicionada fisicamente, mas também preparada psicologicamente. Eu acho que você herdou isso, né, muito do teu pai. Sim, que um dia, né, vamos trazer ele aqui. Temos Na que fazer, verdade, eu vou trazer ele aqui só eu e ele, porque o bicho tem história para contar. Então, é uma coisa de se admirar, né? O cara começar a correr e 1 ano depois tá fazendo uma prova desse nível, aí, cara, você leva jeito, cara, pra coisa. Tem um pontinho positivo ali, né? É muita confiança. Grava isso, por favor, porque ele não fala direto. É muita autoconfiança, né? A gente precisa disso. A autoconfiança ele tem. Porque o que acontece? É que nem você falou, muitas pessoas muitas vezes colocam bloqueios, né? Colocam barreiras, além daquelas que já existem. E também, às vezes, a pessoa não tem incentivo, não tem uma motivação extra. Eu sou uma pessoa também que muitas vezes eu nunca teve ninguém ali para falar não, vamos, além do meu marido, né? Mas a gente precisa, né, também de uma motivação a mais. Mas tem algumas pessoas, que nem no meu caso e no teu caso, acho que o teu pai é um dos teus maiores incentivadores aí. Uhum. Mas às vezes a gente tem aquela vozinha ali que fala, né? Aquela voz interna que fala, vamos lá, né? Coragem aí. Coragem, disposição e, esse negócio aqui, quem disse que não é pra mim? Exatamente. Dois assuntos que você falou agora, Letícia, que eu quero avançar um pouquinho no assunto. Primeiro, principalmente porque eu e o Luan, a gente conversou sobre isso nesses últimos dias, que é com relação à corrida de orientação. A gente gosta muito de fazer ultramaratona, correr na montanha, né? A gente, às vezes, sai para treinar em lugares diferentes, meio que sem GPS, sem GPX, e a gente conversou, né? Vamos criar vergonha na cara, e vamos estudar, vamos atrás, depende de um curso, a gente sabe que tem, e de provas de corrida de orientação, né? Explica um pouquinho, Letícia, porque, assim, como a corrida de orientação, assim como a corrida cross-country, que eu acho muito legal, ela não é tão popular. Aliás, ela é quase nada popular aqui no Brasil. Então, explica pra gente um pouquinho como que funciona a corrida de orientação, né? Quais são as dificuldades na corrida de orientação e até, rapidamente, como que as pessoas... eu poderia fazer uma pergunta em off aqui para você, mas eu vou fazer uma pergunta gravando aqui. Como que eu e o Luan, a gente pode ir atrás de uma orientação... Para começar mesmo, né? Um aconselhamento, assim, pra gente começar a participar de corridas, né, desse formato. Não, é legal. Eu gosto bastante de estar espalhando sobre corrida de orientação, porque são poucas pessoas que falam hoje sobre corrida de orientação. Também agora está tendo um crescimento um pouco maior. Mas, basicamente, todo mundo sabe fazer corrida de orientação. Tem gente que não sabe o que é corrida de orientação porque nunca parou para pensar ou nunca teve essa informação, nunca trouxe para o consciente. Mas, basicamente, todos nós temos uma noção de orientação, mas a gente acaba não desenvolvendo. Aí tem gente até que fala, mas eu sou totalmente desorientado. Praticamente todo mundo já usou um Maps, né? Google Maps para chegar em algum lugar. Quando você entra num lugar, né? Quando você entra no shopping, você para o teu carro no estacionamento B2 e aí depois você não lembra mais o que era o B2 e não sabe para que lado ele tá. Excelente analogia. Aí o que acontece? É muito engraçado porque a gente não para pensar na orientação. E isso é do nosso dia mesmo. Então, assim, você precisa entender onde as coisas estão,
para você conseguir. Você precisa entender onde você está para saber onde... E precisa saber onde você quer chegar. Esses são os 2 pontos base. Então, assim, a orientação está inserida no nosso dia a dia. Porém, muita gente não para pensar nisso. E o esporte corrida de orientação, ele é primordial para quem quer fazer corrida de montanha. Né? Até vocês estavam comentando isso. E vocês vão ter uma perspectiva totalmente diferente sobre o mato, sobre a floresta, sobre a natureza. Olha só. E isso é muito, muito interessante E mesmo. Tudo que a gente precisa e tudo que a gente gosta. Quando- Pra vida, né? A gente gosta disso. Eu comecei a fazer corrida de montanha. Eu comecei a praticar, né, caminhadas na montanha em 2008, 2009. Então já tem um certo tempo que eu ando no mato. Nasci no meio rural. Então isso também tem uma característica que acaba facilitando um pouco as coisas pro meu lado. Pro meu lado e para quem teve a infância muito parecida com a minha. Mas voltando lá na coisa de orientação. É um esporte já antigo, porque ele nasceu no meio militar. Né? Eu fazia corrida de orientação nas Forças Armadas. Vou permanecer fazendo corrida de orientação, mas não vai ser meu esporte principal. Porque ele só teve a agregar. Mas aqui no Brasil, ela também é antiga, mas ela não é muito conhecida. Assim como o futebol é super conhecido na Europa, a corrida de orientação é como futebol, como corrida de rua. É algo assim que em qualquer lugar que você vai, ele tem mapa programado de praça, de parque, onde você vai pegar um mapa. Por exemplo, aqui no Parque Barigui, você tem mapa de Parque Barigui também. Então, você vai pegar um mapa e vai conseguir navegar ali Se com o virar. mapa e vai conseguir saber tudo que tem ali. Então, olha que legal, você vai pegar um mapa e você vai poder ir além daquele caminho já que vocês estão acostumados no Parque Barigui. Aquela volta tradicional de 3 km, de 5 km. Vocês vão... Muita gente não sabe, mas lá para dentro do Parque Barigui existe uma floresta, Tem umas existe trilhinhas trilha, ali, né? existe mais outros elementos ali em torno, existem quarteirões, casas, existem algumas coisas a mais do que só aquela parte do Parque Barigui. Então, muito bom. A gente tem informações da corrida de orientação para que vocês possam procurar. Tem o site da Confederação Brasileira de Orientação e aqui no Paraná a gente tem a Federação Paranaense e temos alguns clubes que sempre tem um cursinho ou outro, clínica de iniciação. Inclusive o Coronel Jader, ele está se organizando para conseguir fazer aí uma equipe para poder estar iniciando o pessoal no esporte, porque muita gente procura e não tem aonde essas informações podem estar, né? Mas então lá no site da Confederação tem os clubes, né, as federações, e você pode estar entrando em contato com alguns dos responsáveis pelo clube ou da federação Ah, legal. para poder saber essa informação, quando que vai ter algum curso. Mas a gente também está à disposição, se alguém quiser saber alguma coisa mais a fundo. Mas para você saber, para você conseguir fazer uma navegação, para você conseguir ser um bom orientista, você precisa, assim como você vai fazer uma tradução, né? Você vai traduzir um livro, você vai traduzir do inglês para o português, você precisa entender, né? Você precisa entender aquela linguagem. Então, existem alguns símbolos. Então, tudo que vocês vão estar vendo lá, vou usar o Parque Barigui de novo como exemplo. Vocês vão estar vendo o desenho do lago, vocês vão estar vendo o desenho de árvores, de casas, de poste, de tudo que está lá, todos os elementos que estão lá, eles vão estar com um símbolo. E aí você precisa dominar esses símbolos. Então, assim como você aprender outro idioma, você precisa entender aquela linguagem, você precisa memorizar mesmo aqueles símbolos. Placa de trânsito. No começo, exatamente. E depois sai automático, assim como as placas, né? Como que funciona, Letícia? Assim, como que funciona a corrida de orientação? Conta assim, você sai com um mapa, você tem checkpoints, explica assim pra gente... Tempo. Tempo, explica pra gente como que funciona. Assim, a partir do momento que você larga uma prova de orientação, qual que é o objetivo, né? Lógico, o objetivo principal provavelmente, eu imagino que seja chegar antes de todo mundo. Chegar né? no menor tempo. Né? Mas conta como, mais ou menos, assim, resumindo como que funciona uma corrida de tem orientação. algumas regras, mas basicamente para poder diferenciar da corrida de rua. Corrida de rua, a gente está habituado lá que larga todo mundo. Na corrida de orientação, existem categorias por níveis, né? Então, desde o iniciante, para pessoas que estão começando, para pessoas que estão indo pela primeira vez. Iniciante não é o que corre pouco, é o que iniciante entende quem pouco de orientação. Isso, quem está começando ali pode ser um adulto iniciante, pode ser uma criança, pode ser um idoso.
iniciante. Ela Posso pegar o Toin, que é um atleta totalmente profissional, de elite, que se ele for largar, provavelmente ele vai largar num iniciante, se ele não se ele tiver estiver noção. começando, ele não entrou ainda em nenhuma pista, vai ser praticamente obrigado a entrar Largar de no iniciante. Porque o que acontece? Se ele já larga lá numa elite, por exemplo, uma que ele não vai conseguir, porque tem umas regras para que você largue na elite, para a Tá. própria segurança, né? Aham. Porque o que acontece? Você pega um percurso, por exemplo, de iniciante de elite, os mapas são muito diferentes. O iniciante, você está correndo ali na trilha, É muito louco. lugares mais aonde você realmente sinta prazer em estar fazendo aquilo, porque você está fazendo pela primeira O vez. percurso é o mesmo do iniciante e do avançado ou não? Não, não é o mesmo. tá. Mapa diferente, percurso o mapa diferente. é o Percurso mesmo, também né? é diferente. Vamos pegar lá o mapa do Parque Barigui, aonde por exemplo, o percurso do iniciante, ele vai estar ali dentro do caminho que a gente está acostumado tradicional a Mais fazer. informações e tudo mais. Vai estar sempre numa linha de segurança. Você não vai ter que entrar para dentro de mato, você não vai ter que ficar mudando de direção. E já numa categoria elite, sim, aí eles já pensam, opa, esse aqui já sabe mais, agora ele tem que pensar, vou ter que colocar alguma... É como se você estivesse fazendo uns cálculos quando está correndo, né? Ou esse aqui já dá para colocar uns cálculos mais difíceis. Como que é o esse nome aqui já daquela entende prova lá? melhor. Barclays. Sabe, a Barclays? Para um cara fazer a Barclays, então ele tem que, provavelmente, obrigatoriamente, ele tem Ser que elite. manjar de corrida de orientação. Sem o cara vai se perder. Com certeza, né? E é engraçado porque a maioria do pessoal lá na Europa, para eles a corrida de orientação já está lá inserida lá no ensino básico, né? Assim Escolar. como Aprende junto com matemática. para Aprende quem junto, quiser, para quem entendeu? quiser se inteirar do Porque que a gente está falando, orientação é para a vida, né? da Barclays, que a gente acabou de mencionar aqui, tem, se não me engano, tá no Tem no Netflix. Netflix, aham. É uma corrida, cara, Selvagem. bem diferente lá nos Estados Unidos, então que tem tudo a ver com esse lance que a gente está falando da orientação. Então, mas que legal, assim, eu imagino que seja um assunto bem mais profundo, talvez, do que eu imaginava, né? Porque só de você falar. É muito extenso, assim, e é bem legal, porque, assim, as principais diferenças, só para o pessoal entender, tem as categorias que são por níveis de dificuldade. Isso já é uma novidade para mim, por exemplo. E como que classifica isso? Alguém fala, você tem alguma pontuação, tipo ITRA, assim? Como que Não. funciona essa classificação? Não, a classificação daí ela vai depender da prova, se for o campeonato estadual, o campeonato Como brasileiro. você comprova teu nível de Isso. orientação? Você é tipo... Eles vão colocando o banco, tem os nossos resultados, eles vão ficando lá arquivados, né, numa plataforma, como que se diz? Como se fosse uma plataforma, né? Aham. E aí vai ficando acumulado teus resultados Você lá. fica lá ranqueado. Daí lá quando dentro. você Aham. vai clicar lá, que você... Vem E automático. na própria Confederação Brasileira, se eu for clicar lá no meu nome, por exemplo, que vai ter lá resultados, lá. E aí eu vou colocar lá qual posição eu tô no ranking. Eu vou clicar no ranking e vai aparecer meu nome lá. É tipo ITRA. Entendeu? Só que... Aham. E aí o que acontece? Principalmente na categoria Elite, é um pouco mais rígido, né? Você precisa ter já um resultado, tá vindo de uma outra categoria anterior para conseguir participar, porque é para a própria segurança, né? Justamente. E também outra principal diferença, não larga todo mundo junto. Então, se nós 3 somos da mesma categoria, Elite, vocês 2 vão estar competindo porque são do masculino. Vocês 2 vão ter um intervalo de tempo separado. Médio masculino. Vocês vão ter um intervalo de tempo separados. E tem de idade também, né? Que já é mais idoso, E a né? pista do masculino é diferente da do feminino. Também. Entendi. Um pouco mais longa a do masculino, um pouquinho menor a do feminino. Pra quem assim, quer saber mais de corrida de orientação, até pra gente poder sair daqui e ir direto no site, no lugar, enfim, qual que é a tua dica, assim? Tipo, quer saber, quer começar a entender um pouquinho, procura tal coisa. O que você indicaria pra gente? Um clube mesmo, como eu falei, né? Através do site da Confederação, por exemplo, quem tem outro estado, procura lá no site da Confederação Brasileira de Orientação para saber qual é o clube que tem no estado dele. E vocês aqui que estão no Paraná podem procurar o COC, o COGA, Clube de Orientação Gralha Azul, que é do Colégio Militar, que não é só para quem é militar, né? É aberto ao público também. Então é bem bacana porque agrega toda a família, né? Então, através do clube, você consegue saber informações, porque tem vários treinos. Tem muita gente que não sabe, mas tem vários treinos.
Tem vários... Não, ninguém sabe, eu acho. Tem várias... Quem não é ninguém desse sabe. meio, Tem ninguém várias- sabe. quem não é do meio com certeza não sabe. Tem clínicas onde que você pode fazer como se fosse um mini curso, curso Olha bem só. básico para que você consiga, vou conseguir fazer um treininho lá de iniciante, onde vai estar num caminho mais seguro que eu consigo, tô entendendo como que tá representada uma árvore, como que tá representada uma Eu acho casa. muito importante porque é para a vida da pessoa, né? Não só para quem vai fazer corrida, né? Às vezes você vai sair com a tua família, você quer fazer algo um pouco mais na natureza, isso daí é importante a pessoa ter essa noção, né? E como você falou, eu acho que isso creio eu que seja mais natural. Você só vai pegar e aprimorar as coisas de acordo com uma planilha, com um mapa. Na sociedade atual, hoje as coisas são muito fáceis. Você tem o Google Maps lá que você coloca o endereço e ele vai te falar por onde que você vai e tudo mais, tranquilo. Antigamente, no mínimo, as pessoas tinham que abrir o mapa no capô do carro para ver, eu vou fazer essa rota, passar por isso aqui, tem ponte, a linha azul representa uma coisa e tal. Hoje é impensável, né? Lembra? Eu sou da época que viajei com meus pais para os Estados Unidos. Cara, a gente parava nas esquinas, abria o mapa no capô do carro. Isso, justamente. Hoje, o pessoal mais novo Não sabe nem o que é impensável, isso. né? Google Maps total. Né? Então, Isso. Desenvolve GPS... demais, assim, você poder fazer isso é muito legal, desbravar, né? Você Sim, vai- e isso dá autonomia Tem para gente as que, pessoas, cara, tem né? gente que é muito Você ligado em começa a orientação, ter acho que uma percepção de mundo, naturalmente. né? Porque tem gente que chega aqui, eu já recebi gente aqui em Curitiba, que não era da cidade, primeira vez que estava aqui, e, cara, assim, de eu dar um rolê, assim, de carro pela cidade, no segundo passeio de carro, o cara já falava, aqui é Sim. coisa, aqui, Uhum. então é muito, isso é Mas muito... é um instinto natural de cada um. Exatamente. Outro assunto, Letícia, que eu acho que é legal a gente também entrar no fato de que, primeiro, só para a gente pegar esse gancho, né, da orientação que tem a ver com os militares, né, como que foi o teu ingresso ali na Marinha? Foi por conta da parte esportiva ou não? Você já era? Eu estava treinando em São Paulo em 2009, e aí eu via que naquela época vários atletas estavam entrando, né, nas Forças Armadas. E eu sabia que aquilo dali poderia ser uma ponte, né, para conseguir estar representando o Brasil fora, né? Então, só que aí quando eu entrei lá no edital, eu vi que era muito difícil conseguir através da corrida, porque o nível era muito alto. E eu não estava dentro ali da expectativa de conseguir, né? Tinham outras atletas com resultados melhores. E aí eu comecei a procurar qual modalidade eu poderia me encaixar que fosse menos concorrida. Aí eu fui olhar e vi que o pentatlo era uma modalidade que não exigia currículo, ele exigia que você fosse no dia do teste e tivesse condições de executar o teste, e se você conseguisse, você estava dentro, né? Dependendo da quantidade de vagas e dependendo da quantidade de candidatos. Aí eu comecei a me preparar para fazer essa prova, o pentatlo, né? São 5 provas do meio militar, que inclusive uma delas tem corrida, é a corrida, né? Quais são Aí, as 5? Fala rapidamente. Tiro, acho que é granada, né? Você Olha faz só. arremesso de granada, que daí é só simulando, né? Tá louco. Corrida, natação e a pista de obstáculo. Né? É uma pista bem dura de fazer. Esportes bem conectados, né? Lançamento de termina- granada e natação. Você abraça, você recebe uma medalha do Rambo depois, né? O Rambo vai lá e te dá uma medalha, assim, ó. Essa pessoa aqui é foda, cara. Foda no quê? Não, ela nada pra caralho, ela taca granada pra caralho. E Então, aí eu comecei a me preparar para essa prova. Comecei a me preparar para Aham. tentar entrar através dessa modalidade. E lá fui eu, né? Claro, correr eu já corria. Aí tinha dificuldade para nadar, eu não sabia nadar. Então eu tive que começar a me virar nos 30 para poder nadar. lançar granada já em lançava poucas desde semanas. criança. Mas aí lançamento, a granada até que não foi tão difícil, né? Porque, querendo ou não, quem nunca jogou uma pedra no lago, alguma coisa do tipo. Mas o que ia ter um pouco mais de dificuldade para treinar ia ser o tiro, né? Porque eu nunca tinha tirado. Mas aí quando eu comecei a treinar ali, eu inclusive estava treinando com um dos atletas, que era um pentatleta, né? O Bandeira, que tá agora com a gente na corrida de montanha, mas ele foi pentatleta da seleção brasileira por muitos anos, né? Aí eu comecei a treinar com ele. Aí até que o coronel, na época que ele era major, ele me viu
treinando lá, daí ele falou, pô, por que não traz essa menina pra fazer orientação? E aí ele me convidou, eu fiquei 2 anos, mais ou menos, esperando sair a vaga, e o do pentátulo acabou saindo, só que daí eu não fui, né? E aí eu aguardei pra poder tentar com a de orientação. Fiquei 2 anos fazendo resultado e nada do edital abrir, nada das vagas abrirem. Aí quando eu tava ali praticamente pra desistir, que eu já tava, falei, pô, por que eu vou continuar tentando se não 2 anos sem abrir um negócio? Aí na hora que eu tava quase pra desistir, graças a Deus abriu vaga e aí eu entrei na Marinha. Aí eu já tava com resultados, porque eu tava participando dos campeonatos estaduais, campeonato brasileiro, tinha participado do campeonato sul-americano. Tudo isso com o objetivo de representar o Brasil fora do país. De representar o Brasil e também esses 2 anos aí serviram para conseguir aprender bem a orientação, né? Que eu aprendi em 3 meses. Taca a granada. E já fui direto para a categoria de elite, correr, né? Que sabe legal. correr e tacar granada, Já tá tudo certo, né? Um outro assunto, Letícia, que eu acho que também invade um pouquinho o lado pessoal, que eu acho legal, de que, assim, eu conheço também bem superficialmente, né, que eu sei que você e o Piazza, né, são marido e mulher e são professores de educação física, os dois são treinadores da equipe Piazza, mas além disso, de terem a mesma profissão, treinarem o mesmo pessoal, vocês são parceiros de treino, porque eu já vi várias vezes vocês treinando juntos. São parceiros de prova, que eu já vi várias vezes vocês correndo também lado a lado. Até lá na Ilha do Mel, acho que também já vi vocês correndo juntos. Como que é esse relacionamento pessoal, que às vezes mistura o profissional, porque um tem que dar pitaco de uma coisa aqui, uma coisa ali. Sempre foi leve, sempre os pensamentos foram os mesmos, as ideias foram as mesmas, ou às vezes dá umas faíscas para lá, umas faíscas para cá, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional de corrida, porque eu imagino que por vocês dois serem professores, educadores físicos, e os dois correrem demais, porque o Piazza, ele é uma lenda também, né, aqui em Curitiba, tanto como treinador como corredor. Eu imagino que um deve às vezes dar um pitaco tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, e também na hora das provas, na hora de competição. Conta um pouquinho como é que funciona esse relacionamento entre vocês. É muito engraçado, na verdade, nós dois ali. E sabe que, assim, a gente se entende muito bem, mesmo tendo as nossas diferenças ali, a gente se entende, assim... A gente tem essa troca de energia. Eu falo pra ele que a gente é muito parecido, mas muito diferente ao mesmo tempo. Então, acho que isso daí, em momentos, a gente se encaixa, porque às vezes, o que um tá pensando, quando a gente vai conversar, ele... Pô, mas eu tava pensando exatamente essa mesma coisa. Então, assim, a gente é muito parceiro em vários sentidos, porque nas fases ruins, nas fases boas, né, que a gente já teve, mas a gente sempre foi muito compreensivo. E se a gente tinha que brigar, briga também, não tem esse negócio de... Mas é aquele brigar, assim, a gente briga e já se entende muito bem, porque a gente respeita muito, sabe, a opinião muito um do outro. Então, a gente fica brigando ali até a gente conseguir se acertar. Então, sai faísca mesmo, mas sai super ideias e sai super objetivos. Muitas vezes eu falo, até hoje eu tiro sarro do Marco, porque ele correu, né? Eu ganhei a Wings for Life, a primeira Wings for Life que eu ganhei, me deu direito a ir para a Polônia. E eu não fui para a Polônia, né? Não deu tempo, né? Por conta de uma viagem, de uma outra competição que eu tinha que ganhar nos primeiros dias, e aí chegou no primeiro e no segundo dia, eu estava tendo uma queda no meu rendimento, não estava conseguindo, porque eu estava querendo conquistar a vaga para ir para o Mundial, e eu estava quase ali na beira para ficar na reserva. E aí eu tinha que concluir um último percurso lá de competição da orientação, e o último percurso era no dia que eu ia embarcar para a Polônia. E aí eu tinha essa escolha, né? Só que como eu estava nas Forças Armadas e era o meu trabalho principal, falei, pô, eu trabalho, né? Não posso... Eu tenho que deixar em primeiro lugar. Mas aí a minha viagem era com acompanhante. Aí eu falei, pô, Marco, você tem que ir. E nós dois não falamos inglês, né? A gente não fala outro idioma.
Dele, meu Deus, mas como é que eu vou fazer pra me virar lá? Eu falei, não, você vai saber se virar, você vai. Aí ele falou, não vou. Aí eu falei, não, você vai, já tá tudo certo, tá tudo pago, já tá tudo acertado. Você faz corrida de orientação? Eu ia falar a mesma coisa. Eu falei, E por incrível que pareça, gente, vocês não acreditam, eu já viajei muito para vários lugares competindo através da orientação, através da corrida. Graças a Deus, sempre oportunidades que eu tive nessas provas incríveis. E aí eu falo pro Marco assim, a gente tem que aproveitar ao máximo, né, essas oportunidades que a gente tem e tem que mergulhar de cabeça. E ele entra junto nesses desafios junto comigo aí, e quando a gente vê, dá super certo, porque a gente pensa muito parecido. Então é aquela Sem energia, dúvida, aquela troca de energia, né? Eu acho que assim, o fato de misturar um pouco o pessoal com o profissional, ele é difícil, mas ao mesmo tempo, quando você briga por um motivo, seja o profissional ou o pessoal, você tem que se entender logo por causa do outro lado. Se desentendeu no pessoal, você tem que se entender por causa do profissional. E se você desentendeu por causa do profissional, você tem que se entender no pessoal, porque no fim do dia vocês estão juntos em casa. Não, e o Marco é muito mais calmo que eu, que nem nessas viagens que eu falei. Eu já viajei para vários lugares, mas é impressionante como ele se desenrola muito tranquilamente lá fora. E aí, nessa viagem, ainda falei pra ele, Marco, você vai conseguir, pra Amsterdã, a gente já foi, ganhei a viagem também na Up Hill, ele foi de acompanhante e o Marco desenrola super bem. Eu falei, não, você vai conseguir, vai dar certo. E assim, um sempre confiando no outro. Eu sou mais teimosa que ele, né? Ele fala que eu sou a mais brava, mas a gente sempre tá convencendo ao outro, tentando convencer ao máximo, né? Pra que a gente chegue num acordo. Então isso que é legal. Um alicerce, um apoio, o outro também estão junto, tanto no pessoal quanto no profissional ali, né? Ah, exatamente. O Faustão fala isso. E né? ele que me colocou... Tanto no pessoal Não. Não temos nosso imitador profissional aqui. E foi ele o maior incentivador, né? Porque eu falo assim que a primeira paixão do Marco sempre foi a corrida, né? Sempre esteve antes que eu. E eu não conseguia entender isso quando a gente começou a namorar. Porque eu não corria, né? Então eu não praticava, só jogava futebol. E esse é um problema que muitos casais têm quando não são os dois que correm, né? Exatamente. Entender o fato de que a pessoa leva o treino a sério, de que às vezes ela quer viajar pra correr. Então... E aí eu pensava, meu Deus, mas o que leva esse louco a acordar às 5 horas da manhã, 4h30, pra num domingo ir pra onde esse louco, né? Ao invés de querer fazer qualquer outra coisa. Não era a tua E realidade aí ainda. eu comecei a entender esse universo. Então, assim, até hoje eu falo, né, pros meus alunos que quem tem justamente essa dificuldade como casal ali, eu falo que é importante estar acompanhando, mesmo que seja um incentivo moral mesmo. Sim. Porque só quem tá ali praticando sabe o significado. Então, a partir do momento que eu consegui entender isso daí, o negócio só... Show. Inclusive, a gente tá falando do Marco, foi aos 46 do segundo tempo que eu fiz o convite aqui para Letícia, deu certo, né? Mas estendi o convite para o Marco por, né, um compromisso, talvez acho que profissionais ele não pôde estar aqui, então, né, eu vou até olhar para a câmera se o Marco depois assistir a gente, cumprimentando, falando que provavelmente terão outras oportunidades, né? Vai ser um prazer receber ele aqui, você de volta em alguns outros, né, em algum outro momento. E também o pessoal, né, da assessoria, né, que estiver assistindo. A gente queria deixar aqui os cumprimentos. Inclusive a assessoria, cara, a equipe ASA, ela é uma assessoria... Ela é unida, cara. Ela intimida a galera, cara. Porque, assim, eles têm o Marco Paranista, né? O Paranista, cara, e eu acho que ele é paranista fanático. Se eu falar alguma bobagem, você me corrige, Letícia. E ele, cara, ele meio que pega ali acho que a vibe da torcida do Paraná e bota na parada da equipe ASA. Então você vai, cara, nas provas... E, cara, tem bandeirão lá, cara, como se fosse da torcida, cara, sinalizador e fumaça. Cara, assim, como você passa ali, você se sente intimidado, cara. E eu acho muito legal. Abaixa a cabeça pros caras. Não, eu acho muito legal, cara, porque é massa, assim, o jeito. Porque eu não confesso que, assim, essa particularidade da equipe ASA de fazer esse lance de equipe de corrida, mas meio torcida...
eu não lembro de outra assessoria. E isso vocês levam tanto aqui na Maratona de Curitiba, que eles colocam a faixa lá, como se fosse de torcida de futebol mesmo. Lá no viaduto ali, acho que da Inácio Lustosa. Na ilha, eles cravam a bandeira, não sei aonde. Na Up Hill, lá também, a última que a gente foi, a gente levou torcida, né? então, Deixou lá no Mirante. Então tinha gente que passava e falava, meu Deus, vocês nem me conheciam e estavam torcendo pra mim. Cara, é muito Era louco. qualquer um que passasse ali, a gente torcia. É muito Era louco, assim mesmo. cara. A galera, o pessoal... Era pra todo mundo. Tanto o pessoal Contagia, né? dos Contagia, corredores... É verdade. que- Muita gente falou, pô, naqueles últimos quilômetros ali foi fundamental aquele grito, aquele incentivo. Tem grito de guerra também? Tinha alguém me esperando. Tem- Tem várias músicas, né? Olha só, cara. Tem várias canções ali, né? Tem várias canções. Paródia ali ali que e o tudo pessoal- mais. Eu não conheço assessoria, eu conheço bastante, pelo menos aqui de Curitiba, assessoria de corrida, e nenhuma tem essa pegada, assim. Então eu acho muito massa tanto a galera de tanto os corredores quanto os torcedores estão aí de parabéns, cara, porque é bem massa. É uma assim. energia É, contagiante, bem né? legal, E é bem isso é legal. uma... Além da corrida, né? E isso é uma coisa que o Marco sempre trouxe, né? Eu tenho que agradecer ele, inclusive, porque ele tá lá no meu lugar dando aula agora, né? Quando eu te convidei, você falou que tinha aula pra dar, eu falei, vou tentar trocar. e tal. Não, e daí ele falou, daí eu tinha comentado, né, que vocês tinham me convidado, daí eu falei assim, e agora, Marco, como é que eu vou fazer dele? Não, pô, não tem que pensar duas vezes, não, vai lá sim, pode ir que eu dou um jeito. Que legal. Deixa comigo. Ele tá, inclusive, saindo da polícia, né, tá saindo do trabalho dele ali, e vai assumir a minha aula ali, né? Então já assumiu, na verdade, né? Tá lá dando a aula. Obrigado, Marco. Valeu, Então ele obrigado tá por saindo lá da liberar a polícia e já notícia pra gente. saiu da polícia e já tá indo dar aula Não, online. mas já tem vaga garantida aqui com a gente. E super empolgado, queria muito que eu viesse aqui. Tô feliz também pela oportunidade. Que bom. Legal, Legal. foi muito, muito legal te receber aqui. Eu acho que o papo foi super produtivo, muita informação pra galera. Não só para quem está assistindo, escutando, mas também para gente, né? Como eu falei, tem tudo a ver com o que a gente falou. Em princípio, eu nem ia chamar o Luan, porque eu não gosto muito dele, mas eu conversei semana passada com ele sobre isso. Então eu falei, cara, vamos, né? Brincadeiras à parte, né, Luan? Você sabe que a gente brinca, mas eu acho que assim, você que é um cara que gosta de ultra, que gosta de... A gente trocou ideias sobre a corrida de orientação, pô, admira atletas de um nível que tá com certeza. completamente acima do que a gente conhece, assim, né, que não é fora do normal. Fiz, né, questão de te convidar, provavelmente você, assim como o Valdir, a gente tá sempre junto, então vai voltar mais vezes, mas esse eu acho que era um papo que te interessava. Com certeza. Né? Então, obrigado, Letícia, pela presença, pela troca, pelo compartilhamento das ideias, da tua experiência. Não tenho dúvidas que você tem muito mais para contar pra gente. Então, né, provavelmente, como eu disse, volte aqui mais vezes. Luan, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Hoje, tanto eu quanto você, mais como ouvinte, Com mais certeza, como aprendiz. Muito aqui. rico, né? As coisas que ela fala, É. os detalhes que você passa, são coisas que a gente não pega em livro nenhum, né? E às vezes numa conversa assim mais descontraída, vale muito a pena. Dito isso, Luazinho, se despeça da turma, depois eu passo a palavra para a Letícia e eu finalizo aqui o nosso segundo episódio do Papo Insano. Show de bola. Quero agradecer aí a presença da Letícia, é muito bom, muito ricas as informações que ela passou. E tô aí disponível, né? Tem muita história para contar. Hoje eu vim aqui mais como ouvinte, como o Davi falou, mas quem me conhece aí tem muita coisa que... Sabe que você fala pra caralho. É um pouco tímido e tal, mas hoje a gente tem que respeitar as pessoas que têm gabarito aí para nos ensinar. Mas é isso aí, show de bola, valeu muito a pena. Que bom que você gostou. Letícia, pode se despedir da turma aí. Agradeço demais e também já deixo aqui disponível para vocês o meu projeto Mountain School, que é disponível principalmente por conta da orientação que vocês falaram, assim como vocês podem estar procurando informações no clube, né, de orientação. Eu também, lá na minha chácara, é o legado que eu quero deixar. A gente vai estar montando uma pista permanente para iniciação de orientação. Então, dentro do projeto Mountain School, já fica o convite para quem quiser conhecer. Você já tem 2 alunos aqui. Então, eu já tô... 3, já 3 temos, alunos ali. Já tem o mapa confeccionado, tá tudo legal. pronto. Só estava esperando minimizar um pouco a situação que a gente está passando agora,
Mas tá tudo programado e esse é o legado que eu quero deixar Que legal. para quem tá começando aí. E agradecer Sim. demais por essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o que a gente ama. Sem dúvida nenhuma, obrigado mais uma vez. Eu acho que seria legal também, fala aí qual que é o teu arroba no Instagram, para quem quiser te seguir, te acompanhar nas redes sociais. Conta pra gente aí qual é, que eu não me lembro, se é Letícia Saltori. Saltori, aham. Só arroba Letícia Saltori, então sigam lá, a gente vai ter bastante informação, né? Ela tá com um projeto novo e a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo algumas informações, né, sobre a Letícia, alguma informação sobre quem assim quer iniciar também na corrida de orientação. E obrigado mais uma vez para quem está escutando, para quem está assistindo. Mais uma vez, segundo episódio do Papo Insano, um oferecimento de Rocketman Produtores e até uma próxima. Valeu! Show!